Iremos apresentar o artigo Uma revisão dos processos de corte convencional e fine blanking. O objetivo do artigo é esclarecer as diferenças entre o corte convencional e o corte fino. O processo de corte é realizado a frio, ou a morno, dependendo da espessura e da fragilidade do material. Para atingir um melhor acabamento superficial, surgiu o processo do corte fino, na qual é um processo que proporciona um excelente acabamento, obtendo peças prontas para a montagem de componentes com baixo custo de fabricação. Além disso, ele elimina operações subsequentes como a rebarbação, fresamento ou retificação. Esse processo precisa de alguns equipamentos como prensas rígidas e matrizes de elevada precisão. Iremos falar desse processo um pouco mais adiante. Aqui vemos os elementos básicos de uma ferramenta de corte, como a punção, que irá pressionar a chapa sobre a matriz, além da base de ferramenta e a folga entre a punção e a matriz. O corte é um processo de conformação mecânica e serve tanto para realizar um furo ou separar uma parte do componente no formato do punção. Quando o punção inicia a penetração na chapa, o esforço de compressão se converte em um esforço cortante, o que provoca a separação brusca de uma porção da chapa. Assim, a chapa é deformada plasticamente e levada até a ruptura nas superfícies em contato com as lâminas. Em relação à escolha, o fator determinante na escolha do processo de corte a ser utilizado é a qualidade da região cortada. A qualidade é definida pela aplicação da peça. Além disso, as tolerâncias dimensionais devem ser consideradas para a definição do melhor processo de corte para a fabricação do componente em questão. O processo convencional difere do corte fino pelo uso de folgas maiores. Normalmente, o valor da folga representa entre 5% e 10% da espessura da chapa, enquanto no corte fino, a folga é de 1% ou menos. Falando agora do corte convencional, o corte é realizado pelo movimento de uma pulsão contra uma matriz, o que causa a separação da peça da chapa. Aqui vemos as partes principais de uma peça cisalhada. Na imagem, é como se a peça estivesse sendo deslocada devido ao efeito do corte e pressão do punção. Para o corte convencional, a forma como se processa esse corte pode ser entendida por uma análise de fases. Na fase 1, ocorre uma deformação elástica devido à força do punção atuar sobre a chapa. Em seguida, a chapa se arca sobre o punção e tende a empenar devido à folga entre a punção e a matriz. Após essa fase, ocorre a deformação plástica, caracterizada pelo arredondamento permanente da chapa. Em seguida, ocorre a etapa do cisalhamento, onde o material escoa devido ao esforço realizado pelo punção sobre a matriz, formando a zona cisalhada. A crescente solicitação é aplicada até que se esgote a capacidade de deformação da seção da chapa, o que irá formar uma trinca, vista como uma região rugosa, que levará à separação do material. Além disso, a forma como ocorre a fratura irá determinar o tipo e o tamanho da rebarba resultante na peça. Neste vídeo, podemos entender um pouquinho melhor o processo de corte. Aqui, podemos ver o processo de corte para a furação de chapas. Bom, agora falando um pouco sobre o corte fino, ou também chamado de fine blanking. Esse processo é caracterizado pelo emprego de folgas muito pequenas, na ordem de micrômetros. Com esse processo, é possível produzir peças com superfícies lisas e polidas, como podemos ver nas imagens, sem a necessidade de acabamento após as operações de corte. Então, como funciona o processo do corte fino? Ele consiste em fixar o material por meio de um prendedor de chapas, sendo que durante o processo de corte, a chapa é submetida a um esforço inferior adicional de um contrapunção, que realiza o corte. A retirada do restante da chapa do punção é feita pelo mesmo elemento prendedor de chapas e o contrapunção executa a operação de extração da peça cortada da matriz inferior. E aqui temos uma representação esquemática de uma ferramenta de corte fino. Para evitar o aparecimento de defeitos característicos do processo do corte convencional, o fine blanking exige ferramentas mais complexas, como prensas de tripla ação e jogo de matrizes rígidas, os quais asseguram a produção de peças com superfícies de corte isentas de defeito.
Um dos parâmetros mais importantes do processo de corte é a folga entre o pulsão e a matriz, por ter influência direta na formação de rebarba e desgaste da ferramenta. Isso porque uma folga maior resulta em uma zona de arredondamento maior, visto que as deformações são maiores. Já uma folga menor leva uma zona cisalhada maior, uma vez que as tensões sobre o material são mais elevadas, o que adia ao aparecimento de trincas. A determinação correta da folga tem relação direta com o desgaste das partes ativas da ferramenta, pois quanto menor a folga, maior a força necessária para o corte. Não existe uma regra geral para selecionar o valor da folga, pois são vários os parâmetros de influência. A folga pode ser estabelecida com base em atributos como o aspecto superficial do corte, imprecisões, operações posteriores e aspectos funcionais. A qualidade final do corte também pode variar devido ao material e à medida da folga entre o pulsão e a matriz. Na imagem, podemos perceber a diferença entre a qualidade da superfície cortada com processo convencional e de corte fino. Quanto mais espessa é a chapa, pior é a qualidade superficial da peça cortada. A folga é um dos parâmetros fundamentais do corte, relacionada tanto com a qualidade das superfícies quanto as forças aplicadas para obtê-las. Sendo assim, considera-se a folga ideal aquela na qual o trabalho consumido é o mínimo. Aqui temos os valores dos tipos de folga por lado para obter determinadas superfícies, que são medidos em porcentagem por meio da espessura do arco. Podemos perceber que o tamanho da folga vai diminuindo do tipo 1 ao 5, portanto, a morfologia das peças se difere. A superfície tipo 1 é geralmente obtida quando se trabalha no limite superior das folgas. Ela apresenta um repuxo grande, um cone de rotura muito aberto e uma rebarba importante. Estas superfícies são permitidas somente em trabalhos de pouca precisão ou em operações em que essas características não afetam a utilização da peça. A superfície de tipo 2 caracteriza-se por ter um elevado repuxo e um cone de rotura de abertura média. Ela geralmente produz peças ainda aceitáveis para a generalidade das aplicações. A superfície de tipo 3 corresponde à folga ideal, apresentando um equilíbrio entre as diferentes zonas, podendo ser considerada a mais perfeita. A do tipo 4 é aconselhada para as peças que irão sofrer operações de acabamento, e as de tipo 5, as folgas que conduzem a este tipo de superfície provocam uma menor vida de ferramenta, em especial no caso dos materiais duros. Para o processo de corte convencional, a folga tem influência na morfologia da superfície cortada. Seu aumento causa um maior repuxamento e rebarba. Já no processo de corte fino, é possível diminuir esses aspectos adotando folgas muito pequenas. Porém, é necessário combinar as ações do encostador e do anel de retenção, o que permite uma compressão uniforme na zona solicitada, contraindo a formação de fissuras e originando superfícies lisas e brilhantes. As forças de corte envolvidas no processo, mesmo para chapas finas, são altas, especialmente em materiais de alta resistência. Isso ocorre porque o material vai encruando devido à deformação plástica crescente, o que faz com que a força de corte aumente até alcançar um valor máximo, podendo causar as fissuras. Em relação à manufatura, para o processo de corte convencional, a força de corte pode ser diminuída com a inclinação das arestas de corte do punção ou da matriz. Porém, o trabalho continua igual, já que é realizado durante um curso maior. Desta forma, o trabalho total de corte é igual. Já no corte fino, a força máxima é superior à do corte convencional, em razão da força ser menor e aumentar o valor da tensão crítica pelo prendedor de chapa. Por fim, conclui-se que a folga é um dos fatores mais importantes tanto do processo de corte quanto para a escolha dele, visto que ela determina a qualidade da superfície da peça obtida no corte. Além disso, a qualidade das bordas cortadas normalmente está relacionada com a aplicação da peça. Em um processo convencional, a folga representa de 5 a 10% da espessura da chapa e a superfície de corte apresenta algumas irregularidades. Estas podem ser melhoradas pelo processo de corte fino, que utiliza folgas de 1% ou menos e produz superfícies lisas e polidas, sem haver a necessidade de acabamento. Porém, ela exige ferramentas de trabalho mais específicas e uma força maior durante o corte do que para uma operação de corte convencional.